vem de uma escola importante, super legal aqui do Rio, da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Então, massa demais. Nossa, muito obrigada. Me emocionei bastante com o filme. Ah, que bom que o filme tocou vocês assim, então, de maneira tão especial. Tudo bem? Chegou. Boa noite. Eu estava aqui falando com a Ethel, agradecendo a presença de vocês, né, na nossa escola. A LCV é uma escola livre de cinema e vídeo que fica em Santo André, né? Vocês, as duas são cariocas, né? Niteroenses. As duas de Niterói, da mesma cidade. Não sei, vocês conhecem aqui Santo André? Eu não estou em Santo André, né? Eu estou na Vila Mariana, mas vocês conhecem Santo André? Não, muito eu não pouco. conheço. Acho que só passei por Santo André. Sim, é uma cidade do ABC e enfim, a gente está aqui no ambiente, tem alunos na sala, eles não estão com a câmera ligada, se eles quiserem, por favor, meninos e meninas, né, se apresentem, cheguem. Queria começar agradecendo a presença de vocês, num momento em que o filme está lançando, assim, então a gente está bem na crista dele, assim. Eu dei uma pesquisada na trajetória que vocês fizeram de realização, e o que eu achei sensacional é que é um filme possível para ser feito num momento de guerra que a gente vive, né? Que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que a ideia é conversar um pouco disso. Eu dou aula de documentário na escola, sou documentarista também. Que massa. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre como foi o percurso do filme, de feitura dele, né? As escolhas, as decisões. E aí, eu queria começar assim, pedindo para vocês se apresentarem, contando um pouco, né, de como foi a formação, como vocês chegaram no cinema, para que os alunos e convidados possam conhecer um pouco mais vocês. E também como que foi, como vocês chegaram nessa ideia do filme e nessa parceria, né? Tá. Começa aí, Ethel. Fala da sua trajetória, tudo bom? Tá, eu vou começar porque aí você engatilha sobre essa ideia, né? Sobre sementes. Eu sou da Baixada Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro, e eu estudei Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense e fiquei muito envolvida com a antropologia, com o laboratório do filme etnográfico, que é um laboratório de antropologia visual, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar assim num circuito de produção de documentários, né? Junto, né? Com povos indígenas, com comunidades periféricas, grupos diversos, assim, né? Então, essa é uma formação importante. Depois eu estudei montagem na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, mas eu digo que a minha formação, acho que mais importante é de dentro da sala de cinema, né? Eu e Júlia somos aqui de Niterói, onde está localizada a Universidade Federal Fluminense, onde tem uma sala de cinema super importante, que é Cinearte UF, que todas as segundas-feiras, durante muitos e muitos anos, o cinema custava R$1. Então, nos anos 2000, né, assim, em diante, né, que eu saí de Duque de Caxias e vim morar em Niterói, né, eu tive a oportunidade, né, de assistir todo um lado B, assim, do cinema, né, do cinema hegemônico, do cinema comercial, nessa sala de cinema que é muito importante, né? A sala acabou de ser reformada, não faz muitos anos, então está ainda melhor.
Então, a minha formação é muito assim, de dentro, né? Da sala de cinema, e depois sair para conversar, né? Porque era mais ou menos sempre a mesma galera, né? Que frequentava essas sessões e tal. Então, isso eu considero muitíssimo importante na minha vida, e também os 10 anos que eu passei morando em Pernambuco, lidando muito assim com a cultura popular pernambucana, com os povos de terreiro, né? Então, eu considero também, assim, gostaria de destacar essa minha experiência, assim, mais orgânica, né? E recebi esse honroso e maravilhoso convite da Júlia para fazer esse filme em 2018. O Cinearte UF ele é formador de gerações, assim. Ele é muito importante como espaço, né, para a gente poder ver o que normalmente não chegava, ainda mais no início dos anos 2000, né, que quem é mais velho sabe, né? Não era tão fácil você chegar num filme assim que acabou de ser lançado, não tinha torrent, não tinha essas coisas de baixar, então era cinemão mesmo, e o Cinearte UF ele foi responsável assim pela minha formação. Eu frequentava ele desde menor, até com a minha mãe, que é super cinéfila, então eu ia muito com ela também, antes de começar a ir sozinha, né? E Segunda-feira é era um clássico. Um clássico. Uma pena que não tem mais. Mas, enfim, eu estudei comunicação na UFRJ, e foi lá, na verdade, que eu comecei a ter contato com o cinema documentário. Eu fui bolsista da Consuelo Lins, que na época trabalhava com o Coutinho, né? Ela estava filmando com ele. E estava escrevendo aquele livro que ela fez dele sobre a obra, né? Eu tenho até ele aqui. Eu também tenho, em algum lugar, aquela bagunça algum lugar ali aqui, do fundo. Que é... E aí eu, enfim, tive o privilégio e o prazer, né, de ser bolsista dela nessa época. Então ela estava escrevendo o livro, e eu, como bolsista, eu decupava as entrevistas longuíssimas que ela fazia com várias pessoas sobre a obra do Coutinho, né? Então, sei lá, com o Escorel, com o Avelar, com o próprio Coutinho, com o João Moreira Salles, com outros documentaristas, com outras pessoas que fizeram parte do CPC, enfim. E aí, a partir dessas decupagens, desse trabalho com a Consuelo, eu fui me aproximando do cinema documentário, né? Entendendo que assim, a primeira vez que eu entrei numa redação de jornalismo, eu entendi que eu tinha optado pelo curso equivocado, que aquilo ali não era a minha onda, e aí enveredei para esse lado do cinema documentário muito nessa relação com a Consuelo. E aí eu já estava um pouco decepcionada com a universidade, né, de jornalismo, e estava querendo fazer cinema, né? E aí pensei até em pedir transferência para a UF e tal, e nesse momento de dúvida, me chegou a informação de que existia a Escola de Cinema Internacional em Cuba, que eu não conhecia até então, a ECTV, né, que é a Escola de Cinema e Televisão de San Antônio de los Baños. E aí eu falei, vou tentar isso aqui, que era um negócio que eu não sabia direito se eu ia conseguir, porque era pago, né? E eu estava numa universidade pública, minha mãe não estava pretendendo pagar a universidade para mim, enfim. Naquela época, a gente ainda tinha um fomento cultural bastante grande, né, no país. Então, eu entrei em Cuba e a gente conseguiu a bolsa pelo programa do governo, né, de intercâmbio cultural. Que essa bolsa acabou, inclusive, né? Essa bolsa acabou, né? E eu fiz, então, o curso de cinema documentário, né? De especialização em cinema documentário, curso regular. Morei lá. Na minha época ainda eram 2 anos,
Agora são 3, né? Eu adoraria ter ficado 3 anos em vez de 2, mas enfim. E para mim foi um divisor de águas, assim, ter estudado em Cuba por muitos motivos. Assim, primeiro, porque me abriu um flanco ainda maior do que o Cine Arte UF já tinha me dado um pouquinho, que é a produção independente e a produção latino-americana de cinema em geral, né? E porque também a escola de cinema, não sei se todo mundo que está aqui conhece, é uma escola que preza muito pela prática, né? Coisa que aqui no Brasil, às vezes, é difícil da gente ver. Por exemplo, na UF, naquela época, início dos anos 2000, eu fui para Cuba em 2003, você passava 4 anos na universidade para pegar a câmera no último ano. Imagina que desespero. Você ficava um tempo inteiro estudando teoria, e não filmava nada. Né? Porque naquela época ainda se filmava em 35, então era uma coisa muito cara, né? As câmeras mini DVs ainda também não eram tão acessíveis, então era uma coisa realmente difícil. E o que me chamou a atenção em Cuba era justamente a prática, né? Que a cada 2 meses você fazia um filme novo, um curta novo. Então tinha uma experiência ali que eu acho que é essencial no processo de realização de um filme, que é entender a diferença entre expectativa e realidade, né? Entre a ideia que você tem e o que você tem no final. Né? Esse processo, que é muito doloroso no início, né? Porque antes você começa achando que você vai fazer Tartuffe, que sei lá, que você vai ser não sei, um Santiago Álvares da vida, e aí de repente você não é aquilo, né? Vai tudo, você vê o resultado do seu primeiro filme, você só quer chorar, né? Que você fala, ai meu Deus. Mas esse processo é um processo muito importante, né? Porque é a partir dele que você realmente aprende o ofício, né? Porque cinema também é ofício, é claro que tem uma parte criativa muito importante, mas o dia a dia também é importante, né? É o que faz a coisa acontecer, a realização se dá. Então foi muito importante por isso. Daí eu fiquei mais encantada ainda com o cinema documentário, porque cheguei lá, conheci Santiago Alves, conheci Patrício Guzmán, que eu não conhecia nenhum dos dois aqui, tão profundamente, né? O Patrício, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa dele, mas não tudo. O Solanas. Aí foi, né? Aí eu fui começando não só, né? Também outras coisas, né? E eu lembro que eu saí daqui, imagina, eu estava estudando a obra do Eduardo Coutinho, então eu estava acostumada com o cinema documentário calcado na palavra, no relato, né? E aí um dos primeiros filmes que eu vi em Cuba foi um filme do Fernando Pérez, que é um cineasta cubano, que não tem uma palavra. É um documentário que não é mudo, mas ele não é calcado na verbalização, né? A sua narrativa não vai por aí. E eu falei, gente, todo mundo se abriu, né, a partir disso, assim, para você entender que o negócio pode ser realmente muito mais criativo, né, do que eu conhecia até então. Bem, e aí voltei para cá, continuei trabalhando com documentário e mais assim no mercado, né, fazendo coisas e tal. E aí em 2012 comecei a focar mais em cinema independente, porque também era uma coisa possível de se fazer, né? Em 2012 a gente tinha todas as políticas públicas culturais que a gente não tem mais, né? Então era possível você se planejar e se programar e viver do cinema independente. Hoje em dia já não é mais possível, né? Infelizmente, por enquanto. Então, daí em 2012 eu fiz a Batalha do Passim, eu produzi e fiz roteiro da Batalha do Passim, que é um documentário realizado aqui no Rio de Janeiro. E aí em 2013, 2014, eu dirigi um curta chamado Ameaçados, que para mim também é um divisor de águas assim, na minha trajetória, porque o Ameaçados é um curta sobre ameaçados de morte no sul e sudeste do Pará por conta da violência no campo, né? Foi o primeiro filme que eu fiz em parceria com o MST lá do Pará e com a Comissão Pastoral da Terra também. Depois eu fiz alguns outros trabalhos em parceria com eles.
E o Ameaçados me mostrou que era possível fazer um filme politicamente, socialmente engajado, que também desse frutos em festivais, enfim, que funcionasse tanto numa distribuição de impacto, vamos dizer assim, tanto numa relação direta com uma mudança política ou reflexão política, enfim, com ações políticas também, e também teve boas respostas no circuito de festival, né? A gente ganhou, acho que 4 prêmios de público, eu ganhei prêmio de direção, a gente ganhou prêmio de edição, ganhou muito prêmio o filme, né? E aí isso me empolgou, porque o cinema político sempre foi algo que me interessou muito, mas eu sempre sentia que o que a gente tem muito de cinema político no Brasil é muito panfletário, né? E é um cinema que afasta aquela narrativa e aquela dramaturgia do cinema em si, né? Porque, às vezes, essa necessidade de passar uma mensagem se sobrepõe a questões artísticas, né? Então, Ameaçados me mostrou que era possível combinar as duas coisas e aí eu, enfim, fiquei mais focada nisso, né? Em desenvolver essas ideias que são mais relacionadas à política. Bem, e aí o Sementes, ele surge em 2018. Quem teve a ideia foi a Helena Dias, que assina argumento, né, e roteiro também, e produção. O Sementes é um filme muito coletivo, gente, então cada um fez um pouco, é importante entender isso também, assim, eu não sou nem a diretora, nem a produtora, nem... Eu fiz de tudo, a Ethel também fez de tudo, né, Ethel? A gente fez câmera, a gente fez som, a gente fez... Foi do jeito que a gente conseguiu realizar, né? E aí, a gente estava em 2018, a Helena estava me ajudando na distribuição de impacto de uma série que eu fiz, que chama Desde Junho, que é sobre as jornadas de 2013. E aí ela falou assim, Júlia, você não está reparando não a quantidade de pré-candidaturas, de candidatas negras que estão pipocando na timeline? Realmente eram muitas, isso era junho de 2018, e a Marielle tinha sido assassinada em março. E aí eu falei, cara, pois é, eu reparei isso, e a gente tinha, naquela semana eu tinha recebido da Tainá, da Mônica, não lembro mais de mais uma terceira pessoa que agora eu não lembro quem é, e eu já tinha reparado nisso. Ela falou, pô, vamos ali gravar uma diária com essas mulheres para entender o que está acontecendo. E fui eu e a Helena, a gente foi gravar um bate-papo da Mônica Francisco com a Dani Monteiro em Manguinhos, que é aqui na zona norte do Rio, uma área bastante violenta, e aí foi muito impressionante, assim, a força, né, daquelas mulheres ali no território, conversando com outras mulheres do território, né, sobre problemas e como aquele diálogo se dava de um outro lugar, com uma outra perspectiva, era muito diferente. Daí a gente voltou muito empolgada, sentindo que tinha um movimento histórico acontecendo. A grande maioria dessas candidatas que a gente tinha visto que tinham se lançado, né, na candidatura eram próximas a Marielle, ou muito próximas, tipo Renata, Mônica, ou de alguma forma próximas. E também essa força, né, essa força da resposta, né, vocês mataram a Marielle, então agora a gente vem de bonde, também chamou a nossa atenção, assim, ficou claro que era um movimento histórico ali, que a gente estava testemunhando. E também ficou claro que nós duas, como duas mulheres brancas, não poderíamos seguir na realização desse filme sem mulheres negras da equipe e em posições de comando, né? Eu gosto sempre também de falar isso, assim. O fato da gente ter entendido isso era justamente que a gente sabia que o olhar e a perspectiva dessa história, dessa narrativa que a gente queria contar, tinha que partir desses olhares de mulheres negras, né? E aí eu lembrei de um encontro que a gente teve, eu e a Ethel, a gente já se conhecia de vista, né, Ethel? Assim, tipo, Niterói, essa coisa, assim, Arte UF, mais ou menos ali você sabia que aquela pessoa existia, mas a gente nunca tinha trabalhado juntas, e a gente tinha se encontrado
na Casa das Pretas, uma semana depois do assassinato da Marielle. A Ethel estava lá colaborando na produção de um curta chamado Mar de Elas, e a gente conversou muito aquele dia, e eu lembrei da Ethel nesse momento, e segui a minha intuição, e falei, cara, eu acho que a Ethel vai topar o desafio, porque era um convite desafiador também, né? Porque eu estava chamando ela para dirigir um longa, sem dinheiro, acompanhando 6 personagens numa campanha eleitoral. Tipo, quase que um presente grego, né? Mas, mentira, não isso, mas assim, digo, era desafiador, né? Não era uma coisa também, não sei, de fácil realização, né? E a Ethel, para nossa alegria, topou o desafio e trouxe também várias coisas, assim. Eu lembro que na época a gente ainda não tinha decidido todas as... Tínhamos já pesquisado, tal, tínhamos algumas personagens em vista, mas eu lembro que a Ethel trouxe, por exemplo, a coisa da Renata, que era uma pessoa que a gente não estava pensando em acompanhar, e ela falou, cara, a Renata é essencial nesse processo, e ela tinha toda a razão. E é muito impressionante, eu conto isso porque... para mim foi muito impressionante ver como a Renata cresceu no filme, não no filme, mas assim, quando a gente estava vendo o material bruto, ela saltou para mim do material, né? Eu comentava muito isso, assim, como a Renata tinha para mim mudado muito no momento de revisar o material bruto, assim. Foi isso, ela tipo saltou e falou, tô aqui, sou uma grande personagem desse filme, sabe? Então, a gente... Bem, e aí a gente começou a se organizar. Como a gente não tinha tempo, a gente não fez pré-produção, né? Isso acarretou algumas coisas que a Ethel pode complementar também, mas fato é que a gente não tinha tempo para pré-produzir. A gente definiu quem eram as 6 personagens, muito baseadas também no que elas poderiam aportar narrativamente e tematicamente ao filme. Então, por exemplo, a Tainá, que traz a questão da habitação popular, a Mônica Francisco, que é uma pastora, a Talíria, que podia levar o filme para Brasília, né, caso ganhasse, a Renata, que tinha essa relação muito próxima com a Marielle, era chefe do gabinete dela, trabalharam juntas muitos anos, e tem também uma expertise na questão de segurança pública, que é muito importante. A Jaque, que traz, né, a bandeira contra a LGBTfobia, contra a transfobia, então isso era importante para a gente também. E a Rose Cipriano, que é, assim, para nós, a rainha, porque ela vem de um território, que é a Baixada Fluminense, que é um território muito complexo, muito perigoso para mulheres, e mulheres que se metem na política ainda mais, né? E a Rose vem de uma base popular muito forte, de uma base sindical, de uma luta assim, muito do dia a dia, assim, daquela construção de formiguinha, né? Então a Rose era também muito importante para a gente estar no filme. Então, acabamos fechando essas 6, e a Rose também nos dava essa possibilidade geográfica e territorial, né, de Caxias, enfim, da Baixada Fluminense, que também é um lugar importante de disputa, né? E aí... Deixa eu só te falar uma coisa, Júlia, só te interromper, porque isso que você está falando, que você já entrou, né, você se apresentou, mas você já começou a falar um pouco das estratégias narrativas, enfim, da escolha de personagem. A gente estando aqui num ambiente de escola, isso é super importante para, né, para todo mundo perceber que, enfim, vocês sacaram um momento político, né? Quer dizer, a Tainá diz isso muito brilhantemente no momento do filme em que ela fala que era uma das eleições mais fascistas e mais racistas da história, e que essas mulheres, elas, como sementes, o nome do filme é lindo, né? Elas saíram dessa força que a morte da Marielle trouxe, infelizmente, mas enfim, né? Elas brotaram dali. Mas é muito importante eu estou aqui mais num exercício de ressaltar isso que você está trazendo, que é
existe uma ideia, existe uma conexão com o momento político, assim, que já vem da trajetória sua, já vem, né, das experiências, assim, da Ethel, no sentido de que, ok, ela já tem um olhar para as ciências sociais, já, né, enfim, antropológico, já tem uma vivência, né, com humanidades, né, então vocês captam essa situação, esse momento histórico, esse momento político, e aí, ok, como vamos fazer esse filme? Não temos dinheiro, não, né, assim, a gente não vamos perder o bonde da história, não temos os meios de produção, mas como vamos realizar? Vamos realizar. E isso que você está apontando, né, como vocês escolheram, quais as estratégias narrativas que cada personagem poderia aportar, isso é muito importante, porque, na verdade, é realmente a partir desse leque que a gente vai ali costurando, né, tanto as similaridades entre as personagens, mas as diferenças que você trouxe aqui, né, que vão se complementando, né, enfim... E, enfim, só queria ressaltar isso, assim, né? E também lembrar que, óbvio, que eu acho que não dá para ver o filme sem lembrar lá do nosso primeiro filme de cinema direto, que é o Primárias, né? Primárias, era a nossa referência. Isso que eu queria também perguntar, porque assim, acho que essa coisa das personagens, eu não sei se a Ethel tem alguma coisa a dizer, já que você falou que ela, a complementar, porque ela, na verdade, foi fundamental nessa escolha, mas também falar um pouco dessas referências, né? Tanto o Primárias, quanto o Entre Atos, do Moreira Salles, que eu imagino que tenha sido também. Mas, Ethel, você tem alguma coisa para complementar em relação a essa questão das personagens, assim, porque... E a esse acho que... de assumir, que eu acho brilhante também da Júlia, de entender, o momento de nós, mulheres brancas, a gente tem um limite até onde a gente pode ir, tem um momento também da gente se calar, ouvir, somar. Abrir espaço, abrir espaço. Sabe, tem muita coisa aqui que nós, mulheres brancas, estamos aprendendo, assim, né? E, então, eu gostaria muito de te ouvir, assim, né? Porque é o momento de você... Eu acho que Júlia disse tudo acerca da escolha das personagens, né? Dizer que, para mim é muito importante dizer que eu não conhecia a Marielle, eu não conhecia essas figuras, né? Que a gente elencou no filme, né? A Renata eu passei a conhecer a partir da minha companheira na época, que tinha bastante proximidade com a Renata, né? Também de Caxias, eu tinha feito um filme, né, com essa minha ex-companheira e tal, e ela me apresentou a Rose também. Eu falei, Júlia, tem essa mulher lá da Baixada, né? Eu acho que é importante a gente sair desse eixo Lapa, Zona Sul, né, Zona Norte do Rio. Baixada Fluminense é muito complexa mesmo, muito barra pesada, sabe? Então, acho que a Rose é uma escolha muito acertada, né? A Rose é realmente muito brilhante, né? Então, para dizer que eu não conhecia essas mulheres, mas real mesmo tenho esse olhar a partir da antropologia, né? Que é olhar esse campo que eu desconheço completamente, a política institucional nunca me interessou, me interesso por outros campos da política, né? Então, dizer que esse convite da Júlia me coloca num lugar, né? A partir de tudo isso que eu falei, da minha trajetória dentro das escolas, né? Dentro da sala de cinema, dentro da minha interação com os grupos que me interessam, olhar, né? E registrar, né? Que a partir disso eu posso fazer qualquer filme, sabe? Então, assim, me dá uma agulha, uma tesoura, um papel, um tecido, eu vou fazer um filme, né? Porque eu estou municiada, é uma péssima analogia, né?
assim, mas eu tenho todas as ferramentas, né, a partir dessa trajetória toda, né? Então, assim, e essas duas referências que você falou eram os nossos dois faróis, né, de realização. E aí, como a gente vem do documentário, eu e Júlia, e a gente sabe que o momento mais importante do documentário é a relação que se faz com os personagens, com o grupo que você está trabalhando, a gente não teve esse tempo, entende? Né? Eu tenho que fazer uma longa aliança com a minha personagem, com o grupo com que eu estou trabalhando, para depois eu chegar com a câmera. Eu e Júlia, a gente sabe muito bem disso, só que a gente não teve o menor tempo, porque o bonde já estava andando, né? Então, a gente, apaixonadas pelo cinema direto, a gente queria a todo custo fazer cinema direto, né? Entender, então, assim, aí chegamos até elas, né? Então, começamos a esboçar, né, construir uma relação e fazer filme ao mesmo tempo. Então, nem elas nos conheciam, né? A Júlia conhecia um pouco, algumas delas, mas a mim ninguém conhecia. Então, a gente teve que ir tendo uma presença, uma percepção de construção da produção muito atenta. Porque, como elas não nos conheciam, elas não queriam que a gente chegasse dentro das reuniões, né? Assim, dentro dos espaços que eram os espaços que a gente estava louca para chegar. Né? Então, de construção, né? De construção dessas figuras que era políticas. Isso que a gente queria. Exatamente. Né? E aí elas mandavam a gente para um monte de panfletagem, né? A gente sabe que panfletagem não faz um filme, muito menos os eventos de fala oficiais, né? Falas oficiais não faz filme. Então, a gente... E essa limite de produção de dinheiro, né? De equipe, a câmera passou por muitas mãos também, eu fiz som muitas vezes, né? Então, a gente passou a fazer assim, passar um dia inteiro com elas, independente do que fosse a agenda, porque as agendas caíam também, né? As agendas caíam, se modificavam, então tinha agenda que era mais interessante, agenda que era menos interessante. Então a gente passava um dia com elas e entendemos que nos deslocamentos no carro ali, né? Era onde as coisas aconteciam. Então tem muitas cenas, né? Tem de deslocamento com elas e tal. E ali também a gente conseguia um pouco estabelecer uma relação de proximidade, né? Porque depois que está na rua, depois que está no palanque, depois que está no evento, não tem como a gente chegar, né? E elas não têm tempo para dar para a gente, porque elas estão em campanha. Então, aquele carro ali era muito importante para a gente, né? Tanto para o registro, mas também para que a gente costurar uma aliança de possibilidades, assim, de mais proximidades. E aí a gente consegue, assim, construir melhor cinema direto na segunda etapa do Semente, porque aí a gente fez a vaquinha, ganhou uma grana, né? E aí apostou em acompanhá-las depois da posse, e ali já estava estabelecido toda a nossa relação de trabalho e de afeto, né? E apostou fortemente também na pós-produção, né? Porque com a precariedade da produção inicial, a gente sabia que a pós-produção, mixagem, som, trilha, correção de cor, era muito importante. Então, essas foram as nossas estratégias, né, de construção do filme. Só complementando essa coisa que a Ethel falou, que no início a gente se guiava pelas agendas, né? Então, tipo, de manhã a Thalíria vai fazer não sei o que, não sei, em Niterói, que é legal, e de tarde a Rose vai estar no centro do Rio.
E aí a gente se programava e tinha uma outra dificuldade, como a Ethel falou, como a gente não tinha uma equipe fixa, porque a gente não tinha como pagar as pessoas, então assim, a pessoa confirmava, mas pintava um trabalho, caía, a gente tinha que encontrar outra pessoa, ou se não encontrasse, eu filmava, a Ethel fazia som, alguém fazia não sei o quê, enfim. Então, tinha essa variante que era também sempre super estressante, né? Toda vez que você vai produzir uma saída, você tem que produzir tudo, né? E aí, o que aconteceu muito, assim, acho que nas primeiras semanas que a gente filmou, a gente escolhia isso, aí caía a agenda da Thalíria em Niterói, de repente a Thalíria não está mais em Niterói, está na Barra da Tijuca, aí Rose caiu também no centro, Rose não está mais no centro, Rose vai para Caxias, aí a gente perdia um dia e tinha programado tudo, tinha organizado a equipe toda e ficávamos ali a ver navios, entendeu? E aí foi aí que a gente decidiu acompanhar uma personagem por dia, porque era isso. Se cair tudo da agenda, beleza, isso é história. Né? Se mantiver todas as agendas, ok, isso é história também. E aí, com uma, ficava mais fácil da gente conseguir entrar nesses lugares mais íntimos, vamos dizer assim. O carro foi o que a gente mais logrou, né, o que a gente mais conseguiu de fato, assim, mas aí a gente estava, de repente, num comitê, rolava uma conversa, né? A gente conseguia chegar mais intimamente, assim, nelas. E essa coisa que a Ethel também trouxe da pós-produção é importante porque a gente teve muito tempo de montagem. O tempo que a gente não teve de pré-produção, a gente teve na montagem. A gente ficou 1 ano quase montando o filme. Justamente por isso, porque é um material da campanha, é um material muito difícil, material bruto muito difícil. Um material que não tem muito padrão, não tinha muito padrão, né? Porque cada dia uma filmava, então não tinha essa coisa esteticamente falando, né? Não tinha um padrão estético definido. E a gente sabia que a gente ia precisar de muito tempo para conseguir encontrar as cenas que a gente queria ali, né? Que essa coisa funcionasse. Então, a gente montou durante quase 1 ano, a gente viu o material bruto filmado na campanha antes de filmar a posse, isso também foi muito importante. A gente trouxe a fotógrafa Marina, que assina, né, e as outras pessoas que estavam com a gente também no filme, para ver o que a gente tinha filmado, porque isso é extremamente importante. Assim, quem vai fazer fotografia? Visionar, né? Visionar o material filmado. Isso assim, sem isso você não consegue avançar, eu acho, sabe? Assim, você filmou, você senta e vê o que você fez, porque aí você vai entender todos os seus erros, você vai entender o que dá certo, o que não dá certo, né? É trabalhoso, né? Tipo, foram, sei lá, 200 horas, 300 horas, foram meses visionando material, dias inteiros vendo muita coisa, né? E quantas horas vocês tinham, Júlia? Eu não sei direito, porque agora com essa história de HD, você não tem mais, né? Porque antes era ótimo, era o rolo, eu sou da época do rolo, tá? Então, o rolo você sabia que tinha 20 minutos, você contava ali, pum. Ou a fita, né? Que você sabia que tinha 1 hora, contava ali, pum. A gente não sabe, eu acho que umas 200, por aí. Então, a gente via muita coisa e foi muito importante a gente fazer essa visionagem do que a gente tinha filmado na campanha, para também a gente filmar a segunda parte, porque aí também teve um encontro meu e da Ethel, né, Ethel, assim, de direção, que a gente também não conseguiu fazer durante a filmagem, porque era tanta loucura, né, que a gente não conseguia ter um tempo tranquilo de sentar. A gente tinha uma direção geral, né, que era assim, cinema direto, a gente não vai fazer entrevista, a gente evita o zoom, aproximar com o corpo, né, era isso, né? De uma maneira geral, mas todo dia era um beat muito forte, né? Foi essa filmagem no início foi muita loucura. E aí, para amenizar essa loucura do início, foi isso. A gente teve um tempo de montagem longo, a gente viu o material que a gente filmou na campanha antes de fazer a segunda etapa da filmagem. Então, quando a gente vai para essa segunda etapa da filmagem,
que aí a gente também estava separado, eu e Ethel, porque a Ethel ficou no Rio para filmar Renata e Mônica, e eu fui para Brasília filmar a Thalíria. A gente já estava muito mais, por mais que a gente estivesse geograficamente mais longe, a gente estava muito mais alinhada, porque a gente tinha passado esses meses vendo material juntas, né? Material bruto juntas. E juntas mesmo, era tipo assim, o dia inteiro, sei lá, na casa de uma ou de outra, vendo material. Na ilha, ali, tal, sem sair, horas e horas. É chato, é pesado, né? Muitas vezes é cansativo, mas é muito necessário. É uma etapa do documentário que, assim, é essencial. Eu não entendo gente que filma e não vê o seu material bruto todo. Eu realmente acho que você parte de um lugar equivocado, porque dentro do material bruto você tem milhões de filmes, né? E aí, esse momento da visionagem é que você vai decidir qual filme que você quer contar daquilo tudo ali. O que daquilo ali marcou mais para você. E aí, quando a gente vai para essa segunda etapa de filmagem, aí falando de estratégia de novo. Quando a gente terminou a primeira etapa na campanha, a gente fez um financiamento coletivo via benfeitoria para conseguir uma grana para pagar a galera que tinha trabalhado com a gente e para a gente conseguir grana para filmar a etapa da posse, né? E esse financiamento coletivo ele também foi muito importante porque ele deu visibilidade para o projeto. E essa visibilidade também foi importante para a gente conseguir depois outros patrocínios. E também, nesse momento agora de lançamento online, foi também essencial, porque a gente já tinha um mailing de 500 pessoas que tinham colaborado, mais de 500 pessoas que tinham colaborado no financiamento coletivo. Então, quando a gente lançou o filme no YouTube, a gente já tinha uma gama, né, mais de 500 pessoas que a gente acionou para ajudar a gente a divulgar. Então, o financiamento coletivo ele foi importante por várias questões, né? Mas foi surpreendente, né? A gente contava com 500 pessoas, assim, num sonho ótimo, né? Não, a gente conseguiu 50 mil reais. Bastante coisa para um financiamento coletivo. E aí a gente vai para essa segunda etapa filmar. E aí também a gente sabia que, como o início tinha, né, questões de som, de captação, né, umas questões técnicas, a gente sabia também que essa finalização, como disse a Ethel, ia ser muito importante. Então, por mais que a gente já tivesse filmado boa parte do filme, eu continuei captando, porque é isso, né? A gente precisava garantir uma finalização legal para o filme ter um impacto, né? Porque a gente falava muito isso, né? Então, a gente não quer... Essa história ela precisa ser contada de uma forma magnífica, né? A gente não quer que tenha uma estética, um aspecto de, sabe, xoxo, né? Assim, a gente tentou várias coisas, né? Teve uma etapa que a gente insistiu meses no material dos celulares delas, né? Que elas faziam vários materiais do celular e tal. A gente sabia que a gente precisava de uma parte extra, direção de arte e tal, compor os sementes de uma outra maneira, né? E aí a gente ficou meses nessa coisa dos celulares. Tentando achar essa linguagem, né? Porque também tinha essa questão do mundo virtual, né? Durante toda a campanha, a gente sentia que o mundo virtual e o mundo real eram mundos que estavam o tempo inteiro se comunicando. Então, como trazer esse mundo virtual para o filme? Sim. E aí foi na Ilha de Edição que a gente teve essa ideia de trazer o mundo virtual e, junto com ele, também trazer o fascismo da eleição, né? Dar essa tensionada. Porque, assim, o que a gente filmou, o material que a gente tem, parece que a gente está num Brasil maravilhoso, né? Assim, mulheres maravilhosas, negras, falando coisas incríveis, com possibilidade de vencer a eleição. Só que a gente estava nessa eleição fascista que elegeu o Bolsonaro. Então, como também dar o tom, né? Como a gente vai balancear uma coisa com a outra, porque é isso, se a gente fizesse um filme só com o material que a gente tinha, sem trazer esse material, essa dimensão narrativa, né, outra que a internet traz, ia ficar muito desconectado da realidade, né? Porque, assim,
Mas, do ponto de vista da construção narrativa, isso é muito impressionante, porque, embora a gente realmente embarque no discurso, né, das mulheres e torça por elas, né, no momento da eleição é uma virada, assim, sabe assim, é o plot point. É É um plot incrível, point. porque você realmente se sente no corpo, assim, a minha experiência foi essa, assim, o desespero que a gente estava, que a gente viveu ali. Então, isso está muito representado, porque eu acho que não só as candidatas não imaginavam, mas nós, né, que não estamos alinhados à direita, não imaginávamos que o buraco era tão grande. Então, quando a gente começa a acompanhar a apuração ali com as candidatas, a gente quase que se transporta para aquele momento ali e realmente dói, assim. Você imagina a gente que nunca tinha ouvido falar num cara chamado Witzel Wurzel, entendeu? Sabe? Virou governador do estado do Rio de Janeiro assim, que a gente nem sabe de onde veio, entendeu? Foi. Eu imagino. Barra pesada aquele dia. Eu queria tentar abrir para os alunos aqui, né, para perguntar tanto para você, tanto para você, Júlia. Não sei se algum deles, né? Acho que está ótimo. Eu vi que alguém tem uma pergunta aí, né? Alguém quer perguntar. O André. Para variar, eu falo muito, gente. Bom, boa noite, parabéns. O filme é lindo, eu adorei. Obrigado. E obrigado também para nos mostrar que, mesmo com tanto perrengue, assim, com tanta dificuldade, dá para fazer uma coisa tão bonita quanto vocês fizeram. Eu já militei muito em partidos que foi mostrado no filme e fez eu voltar para os meus 18, 20 anos. Eu achei sensacional. Quando você fala desse contraponto, eu falo na narrativa do fascismo, tem uma cena do filme que foi a única cena que eu não gostei, me desculpe falar, que foi aquele comício tosco daqueles dois seres que quebram a placa da Marielle, que são, eu não sei quem são, eu esqueci o nome dele, aqueles desprezáveis lá. Rodrigo Amorim e Daniel Silveira. Rodrigo Amorim é deputado estadual, Daniel Silveira é deputado federal. Então, você eu acho que o filme era tão bonito, falando, vocês colocaram agora esse contraponto, né, sobre o fascismo, sobre tudo, que deu esse contraponto também na eleição, que ninguém, né, pensaria que ele ia ganhar ter essa vantagem no primeiro turno, e depois essa calamidade toda que aconteceu. Mas essa cena em si, desse comício da direita, o porquê vocês decidiram colocar ele no filme? Eu acho que o Sementes, né, é um filme que trata da memória, né? Trata de muitas coisas, né? E uma das camadas é tratar da memória, e principalmente da memória positiva das mulheres negras, né? Desse fazer político, né? Que era algo inédito, né? A gente não tem os filmes sobre o fazer político das mulheres pretas, né? Não tem um filme sobre a Alessi, não tem um filme sobre a Benedita, não tem um filme sobre Lélia, né? Então, o Sementes tem esse ineditismo. E, obstante as mulheres pretas, o povo preto, mas as mulheres pretas especificamente, serem construtoras ativas, né, de um campo ousado, avançado nas políticas brasileiras, né, na política pública brasileira, lembrando que a maior política pública de maior impacto no Brasil nos últimos anos são as políticas de cotas, né? Isso é uma construção do movimento negro, uma preocupação primeira das mulheres pretas, né?
que são geralmente mais escolarizadas, né? Então, essa é a política pública mais avançada e mais radical que o Brasil viu nos últimos anos, né? Tanto é, né, que a gente pode assistir não apenas a entrada de uma população preta, mas também a saída desses alunos, professores, mestrandos, doutores, né, de uma maneira muito brilhante. Né? É sempre importante a gente pensar na entrada, mas como é que saem essas pessoas, né? Saem de forma brilhante, a gente tem visto aí o impacto do pensamento preto no Brasil. Então, o filme trata da memória, e a gente sabe que, obstante, né, toda essa construção política que fazem o povo preto e as mulheres pretas, né, existe essa máquina colonial que é muito pesada, muito barra pesada, né, que está ali representada por aqueles dois homens, né? Então, você veja, o gesto simbólico, né, que as pessoas fizeram aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, de renomear uma rua, uma praça, né, que levava um nome de um genocida, né? Esse ato simbólico de trocar esse nome pelo nome da Marielle foi violentamente atacado. Então, é muito importante, porque, né, a gente não costuma ver, a gente não costuma perceber que a colonialidade opera em cima da gente, né? A gente fica aí achando tudo muito normal, muito novo, né? Achando que o problema do Brasil começou com o golpe, que o problema do Brasil começou na ditadura, né? A gente tem esses imaginários, porque a gente não percebe e, principalmente, a gente não vê. Então, ali era uma oportunidade da gente ver a violência sendo operada, né? Assim, de uma maneira muito, muito contrastosa, porque você renomear uma rua, né? Tombar um ícone colonial, né? E vem o sistema e fala: não pode, vocês não devem, sabe? Esse espaço é nosso, e a gente vai perpetuar o nome desses genocidas, né? Para que se construa a monumentalidade da colonialidade. É assim que se constrói, né? Essa monumentalidade que a gente vive de opressões simbólicas. É assim que se erege essas blindagens cognitivas, que a gente acha que racismo é um problema identitário, não é um problema estrutural, né? Então, era muito importante a gente ver isso. Por isso que aquela cena está ali. E também, infelizmente, eu não gostaria disso, né? Mas é por isso também que Bolsonaro também, né? Que ele fala, né? Pô, vocês estão viajando, uma mulher lésbica, né? Ser presidente do Brasil, né? Eu não gostaria de ter colocado, né, as identidades da Marielle na boca desse facínora, né? Óbvio, mas era muito importante ele dizer, com todas as palavras: nós não desejamos pessoas como vocês. Nós não queremos e vamos fazer tudo com o Supremo, com tudo, com a TV, com o cinema. O cinema, ele é muito assim, importante na construção desse nosso imaginário de cordialidade, mantenedor de cordialidades, de pensamentos de democracia racial, de sexualização da mulher preta, né? A gente conhece um monte de filmes assim, né? Chica da Silva, por exemplo, né? Eu sempre falo esse exemplo, né? Assim, um filme, uma série, né?
uma série de TV, né? Esse negócio de série de plataforma é muito novo, né? Mas não existiu a série sobre a maior experiência política ao sul do mundo, em termos de horizontalidade política, de representatividades, de equidades entre gêneros, né? Que foi Quilombo dos Palmares. Esse filme não existiu. Aliás, existiam 2 filmes, vocês sabem muito bem, são estudantes de cinema, 2 filmes super problemáticos. Então, né, os filmes que tem sobre a história preta no Brasil são super problemáticos. E filmes a partir da grandeza, da ousadia, da beleza, da tecnologia, da literatura. Cadê os filmes, as adaptações de Dona Conceição Evaristo para a TV, para o cinema, para os teatros musicais? Né? Não existe. Então, assim, cinema brasileiro é super responsável por esse nosso imaginário que a gente vive, né? Muito foda, parabéns. É muito bom escutar isso, é muito bom. Parabéns. André, o Semente está super disponível para a gente fazer outros debates também, tá? Se você quiser propor um debate com outro grupo, a gente está super querendo isso, desejando muito isso, que a gente possa amplificar, levar esse pensamento e essas imagens de ousadia, sabe? Para muitos públicos. Então, fica muito à vontade para reverberar os sementes, fazer outras sessões, tá bom? Obrigado, nossa. Eu fico emocionado, obrigado mesmo. E complementando um pouco isso que a Ethel falou, na verdade, só trazendo uma coisa que ela falou, que eu acho muito importante da gente pensar, como brancos, né, como detentores dos meios de produção e detentores da grana, que eu acho que isso também é outra questão que tem que ser colocada, né, é sobre essa construção de memórias positivas da história, né, do povo preto do Brasil. Sim. Dos povos indígenas, né, Júlia? Você podia falar muito também. Disso. A gente tem, né, a construção lá do Vansan, que é importantíssima, do Vídeo nas Aldeias, que é uma revolução em si, né? Estética, de linguagem, dramaturgia, narrativa, é maravilhoso. Eles, nessa época de pandemia, disponibilizaram várias vezes o acervo do Vídeo nas Aldeias online, mas tem como você também alugar baratinho para ver. Eu indico muito, porque é uma forma diferente de se fazer cinema, de pensar cinema, de construir narrativas, é muito interessante. De pensar o mundo. É uma forma diferente de pensar o mundo. E essa coisa de trazer memórias positivas, né? Porque uma coisa que a Ethel me falou durante o processo que me marcou muito é isso. Se você for pensar, se a gente for parar para pensar, né? Como é que a história do povo preto chega até a gente, é só tragédia, né? É a escravidão, né, Ethel? Isso. Parece que começou lá em 1500, né? A história do povo indígena e do povo preto começou ali, quando os brancos chegaram, né? Então, assim, não tem uma outra construção que traga outras possibilidades de leitura para hoje, né? Da realidade de hoje, porque é isso. A gente vai construindo possibilidades de leitura, né? De interpretação. Então, eu acho que é um compromisso mesmo, né? Assim, que eu acho que os brancos que estão inseridos na luta antirracista, e, gente, não é fácil, né? Sabem, não é fácil. A gente tenta, vira e mexe, escorrega. Eu todo dia escorrego, que eu sempre falo, o racismo nosso de cada dia, mas é isso, tem que estar atento o tempo inteiro, tem que estar se questionando o tempo inteiro, e é isso, isso ou enfim, ou a gente vai só afundar mais nessa lama, né? Não temos muitas opções. E aí vocês que são estudantes estão pensando em como construir narrativas, eu acho que antes de tentar inventar alguma roda, porque
né, não estamos em momento de inventar rodas, eu acho que a gente tem que repensar narrativas, né? Repensar quais são as narrativas que estamos contando, quais são as narrativas que estamos privilegiando, quais são as construções de mundo que a gente está querendo trazer no filme, né? Acho que é isso. Toda ação é política, né? Por mais que você não queira, ela vai ser. Ainda mais no cinema. Teve um filme que... É bom vocês duas falarem isso, porque teve um filme que a gente viu juntos aqui, que eu exibi na última aula, talvez vocês tenham visto, que é o Noir Blue, da Ana Pi. Ah, o filme da Ana. Enfim. Um filme de dança, né? Para mim é um dos filmes dos últimos 2 anos, assim, um dos curtas mais brilhantes e... Enfim, está aberto, ela colocou disponível na página... Eu já tinha visto o filme, mas ela recentemente colocou abril, e ela faz esse caminho inverso, né? Ela vai para a África, ela faz o caminho e narra, né, como que foi essa experiência. É um filme incrível, né? E a ideia de exibir esse filme era um pouco para abrir a sessão de vocês, assim, né? Do filme de vocês. Eu não sei se alguém mais quer... Vamos fazer mais perguntas? Alguém mais tem? O Alban está aí na sala. O Alban é da... Estou comigo em Cuba. Sim, ele está aqui o Alban. na sala. Estou impressionada. Olha, Júlia. Eu não sabia que estava vivendo em Brasil. Compadre. Alban. Ele eu está acho dando que aula. Ele dá aula? Ele é nosso professor. Ele vive aqui indo dar aula pra gente. Que ótimo. Sim. Eu não sabia. Eu acho que em algum momento ele me escreveu, mas eu estava, tipo, no meio da Amazônia, sei lá, esqueci depois disso, Alban. Perdona. Ele tá aqui. Inclusive... O Alban fez som quando eu fiz documentário lá. Inclusive, o Alban, quando viu o tema dessa live, ele falou, nossa, eu tenho uma amiga com esse nome. E a Carla respondeu para ele, ela é da escola de Cuba. Ele falou, nossa, é ela, eu vou aparecer em algum momento. Aí, Alban. Que maneiro. E apareceu. Tô adorando isso. Tá fechado o seu microfone, Alban. Eita, agora fortes emoções, hein? Encontro de velhos amigos. Não estou em São Paulo. Oi, Júlia. Oi! Tudo bom? Como é que você tá? Estou muito bem, mas é que não estou em São Paulo agora, estou na praia, então é difícil. Agora estou em casa dos amigos de um amigo, uma visita, então pude escutar uma parte, pude observar uma parte da live, mas tenho esse outro compromisso, então agora entrei um momentinho e foi muito bom, muito grato. Un gusto Parabéns. hablarte, saber de ti, qué bueno que estás acá, compadre, qué bueno, me alegra mucho. Oye, sí, tenemos que nos ver, en algún momento. Sí, en algún momento, cuando nos deje la pandemia. Júlia, fala da Yara. Cuando nos deje. Parabéns, Sí, tú no sabes que yo soy madre ahora, ¿sabes? Tengo una hijita, Yara. Acho que li alguma coisa no Facebook, mas não lembro. Mira, que Camila y yo tuvimos niños con 2 semanas de distancia. De diferencia, sí. De diferencia, sí. Qué legal. Pero después hablamos. Vamos un gusto verte. Sí. Puedes me contactar con a Escola Libre de Cinema, eu sou professor daí. Ya. Mandame tu teléfono Legal. después. Chao. Tá bom, parabéns. Muito bom. Obrigada, Alban, Graças, pela participação Alban. especial. Eu acho que a última vez que a gente se viu foi lá em Cuba, em 2016, que eu fui visitar meu país. Eu tô querendo ir de novo, Alban. Eu, por mim, lá fico. Não aguento mais esse Brasil. Pra voltar? Quem aguenta?
Bueno, después hablamos de eso con calma, para que tú me cuentes lo que pasa allá. Com tranquilidade. Tá bom, falamos. Obrigada, Alban. Alguém mais Exato. quer fazer uma Vou pergunta? deixar o número no chat. Perfeito. Já. Qualquer coisa eu intermedio aí, me fala Sim. e passa o telefone. Que legal. Legal. Muito obrigado, hein? Essa aí. Mais perguntas, gente? Eu posso continuar aqui, que eu fui vendo Vai, filme, Francisco. anotando. Olha lá, Francisco. Boa noite, gente. Parabéns pelo filme. Oi, Francisco. Sensacional. Nossa, maravilhoso. Não tem nem muito assim o que falar, porque quando eu entrei na live, vocês não estavam, até falei para Carla que é um tipo de narrativa que eu me identifico bastante, né? Então, pena que eu não consegui assistir todo, mas eu fui até ali na hora de 1h06 e... Bom, mas enfim, depois vou tentar ver direito. Melhor, né? Até o Sim. final. Bom, Vale a primeiro pena. Vale, com certeza. Primeiro que, infelizmente, não tem mais cinema de R$1 e a gente também não tem mais nem nota de R$1, né? Infelizmente. Fazer o quê? E, bom, a pergunta é para as duas, né? Como a direção foi feita diretamente por vocês duas. E questão do desapego. A Etel disse, né? Etel, você disse que a questão de fizeram uma montagem, depois tiveram que refazer. Fala pra mim do Tivemos desapego, duas montadoras, Francisco. Duas, Você vê como né, foi complexo. Vocês acompanharam, né? Mas a questão desse desapego, como a Júlia falou, tem aí de 200 horas para mais, então se vocês forem montar mais, dariam 5 filmes aí, pelo menos, com olhares diferentes, com narrativas diferentes, né? Acredito que sim. Mas é isso, a minha pergunta seria essa mesmo, do desapego. Se vocês tiverem, qual foi? Se vocês se arrependem de algum deles ainda, de não ter colocado. Obrigado. Joia, Francisco, assiste o filme todo, sim. Eu acho assim, o desapego é o trabalho do documentarista. Tem uma coisa que o documentarista tem que saber fazer, é desapegar, né, Theo? Porque é isso, assim, no material bruto você tem muitos filmes, você precisa transformar 200 horas em 1h30, 2 horas no máximo. Então, você precisa trabalhar o desapego, trabalhar essa escolha, né? Eu acho que é isso. Você escolhe um caminho e aí você tem que ir por esse caminho, porque senão você não consegue terminar de montar o filme nunca, né? Então, eu acho que a gente fez um processo, talvez falando... Eu vou falar um pouco do processo de montagem, mas se a Éter quiser dizer o que ela pensou também, enfim, Éter. Eu posso só dizer uma coisa rápida, Júlia, que eu acho que vai muito nessa direção que você vai desenvolver aí, que eu acho que é uma sintonia nossa, né? De direção. A gente sempre quis fazer o melhor para o filme. Esse era a nossa, né? Não era a cena que eu mais gostava, a cena que a Júlia mais gostava. Claro que a gente tinha sequências muito, muito queridas, né? Mas era sempre o melhor para o filme, sabe? E aí a gente ia juntas ali, mais a montagem, né? Descobrindo o que era o melhor para o filme. O melhor para o que a gente queria contar, o melhor para o público também, né? Assim, será que as pessoas estão entendendo, né? O filme teve visionagens antes da gente fechar, né? A gente mostrou para algumas pessoas que a gente achava importante ver, né? Aí voltavam as críticas, aí a gente ia construindo de novo. Mas, enfim, isso que eu queria pautar. O melhor para o filme, eu acho que a Júlia vai nessa direção aí. Sim, porque assim, nosso processo foi, a gente viu todo o material bruto, anotando o que a gente gostava. Eu anotava o que eu gostava, a Etel anotava o que ela gostava, as roteiristas anotavam o que elas gostavam, a montadora anotava o que ela gostava.
né? Sempre um trabalho em equipe, isso é importante também, salientar. Daí, quando a gente começou o processo de montagem mesmo, a gente definiu, a partir do que a gente tinha gostado ou não gostado na visionagem, as sequências que a gente ia trabalhar, né? Então, a gente foi definindo as sequências. Daí, a gente montou um primeiro select, né? De 5 horas e meia, quase 6 horas de material. E aí, dentro dessas 5 horas e meia, quase 6 horas de material, a gente foi diminuindo as sequências, mas também tentando no papel, fora da timeline, tentando descrever o que cada sequência dessa significava em poucas palavras, né? Fazendo também um processo de síntese do que cada aquela sequência dizia, né? Para a gente conseguir entender o que a gente tinha em poucas palavras, de representação ali, aquelas sequências que a gente tinha definido, né? Então, a gente pegou vários post-its assim, e a gente foi colocando na parede o que cada sequência que a gente tinha definido que ia ficar significavam, né? E como aquelas sequências se relacionavam. Teve essa fase da montagem post-it. Teve. Importantíssima. Por quê? Porque quando você fica muito tempo ali só no vídeo, você perde a capacidade de sintetizar as ideias. E esse processo de você passar um tempo para o papel, você consegue sintetizar o que cada ideia... Isso eu aprendi com a Jordana Berg, que eu editei um filme com ela, como roteirista de montagem. E a Jordana, ela, na verdade, ela me pediu, e a gente trabalhou isso, eu tinha que transformar cada sequência numa palavra. O significado de cada sequência, resumir em uma palavra. Uhum. E aí a gente foi trabalhando isso. Então, a gente tentou a gente fez um processo parecido, né? E aí, quando a gente fez essa coisa do papel, várias caíram. Várias sequências caíram, porque era aquela coisa, a gente gostava da sequência, só que ela dizia a mesma coisa que a outra. A gente gostava da sequência, só que ela dizia a mesma coisa com a outra. Então, se a gente tem várias sequências parecidas, dessas várias parecidas, qual que vai ficar? Por quê? E aí vem o que a Ethel falou. O que é mais importante para o filme? Essa sequência aqui vai permitir que a gente faça o quê antes e depois? É o quebra-cabeça. Essa sequência vai permitir que a gente faça o quê antes e depois, né? E aí, como a gente tinha trabalhado essa coisa dos significados de cada uma, ficou mais fácil da gente cortar. Daí a gente conseguiu cortar dessas 5 horas e meia. O nosso próximo select teve 2 horas e meia, sei lá. Então, a gente cortou muita coisa nesse processo do papel. E aí e aí a gente voltou para o vídeo, ficou na timeline mesmo ali trabalhando cada sequência, né? Cada personagem. E também prestando atenção nessa parte do papel, a gente também tinha em mente, na hora de tirar uma sequência ou deixar uma sequência, o que cada sequência aportava como arco narrativo da personagem. Né? A gente tem uma personagem que tem um arcão do filme todo, que é a Talíria, né? A gente começa com a Talíria desesperada. Ela abre e fecha, né? Que ela abre e fecha. Ela começa desesperada ali no velório da Marielle e ela fecha com aquele sorriso que é um sorriso, o primeiro sorriso que a gente sentiu dela em todo esse tempo, de esperança, de que alguma coisa pode mudar, né? Assim, alguma coisa pode mudar, não, mas assim, de esperança de realização também, né? Que ela estava o tempo todo muito dura, que é aquilo que ela fala, né? Depois que mataram a Marielle, as coisas ficaram diferentes para mim. Então, com a Talíria, a gente consegue fazer esse arcão. As outras a gente tem micro-arcos, mas a gente tem, né? E aí também as escolhas vão nesse sentido. Essa sequência aqui diz a mesma coisa que essa outra sequência
sequência A diz a mesma coisa que a sequência B. Só que essa sequência A vai me ajudar a construir o arco da Tainá, e a sequência B não. Então, vamos na sequência A, entende? Você consegue ir pensando estrategicamente também em relação à montagem do filme. E aí a gente começou a chegar em cortes que a gente podia mostrar para as pessoas também. Né? Porque essa coisa de mostrar é muito delicado, o momento de mostrar, né? Porque se você mostra muito antes de você ter algo que você goste, é ruim, porque te confunde. Se você mostra com um filme também já muito trabalhado, também é ruim, porque aí a pessoa vai falar um negócio e você já não vai conseguir mudar daquela forma. Então, teve um momento que eu e ela, né, a gente chegou e falou, não, agora a gente tem que mostrar, que a gente deu uma emperrada aqui, a gente precisa mostrar para algumas pessoas que a gente confia, com quem a gente já trabalhou e tal, que vão trazer um olhar fresco, né? Porque o documentário tem muito disso também. Você fica ali em cima do material, em cima do material, em cima do material, daqui a pouco você não consegue mais ver o negócio do jeito que assim, você já tem muita informação que é subjetiva ali em cima daquele material. Você não tem mais tanta objetividade em como ele vai ser lido, né? Então, por isso que é importante essa fase de você mostrar para outras pessoas também. Mas eu acho que teve um trabalho, foi um trabalho também quase matemático em alguns momentos, né? Assim, de entender o que cada coisa ia levar para onde. E aí tem sequências que, claro, não entraram, que a gente ficou no modo, aquela sequência última da Renata com a mãe, no carro, indo, né? Que a gente ficou na dúvida. Sim. Mas aí não queria, porque já tinha... Por que a gente não deixou? Esse é um bom exemplo. Tem uma sequência maravilhosa, que é a mãe e Renata no carro indo para a posse. E as duas estão muito emocionadas, chorando e tal. É uma sequência muito bonita, que eu e a Theo a gente gosta, e ficou no filme mó tempão. Mas por que essa sequência caiu? Por quê? A gente já tinha uma sequência forte da Renata no carro, se emocionando, que é quando ela ganha e se dá conta. Então, se a gente colocasse essa outra sequência de carro... E ela se dá conta também, é importante dizer que é uma vitória coletiva. Coletiva, exatamente. Então, a gente tinha essa sequência muito importante, que a gente sabia que aquela não ia cair do filme nunca, né? Então, essa sequência do carro com a mãe era muito parecida com essa sequência que a gente sabia que queria no filme. E outra, a gente tinha a saída deles, que é aquela parte do celular, que eles estão tirando selfie, que a Renata está saindo de casa, que também era muito importante para a gente ficar. Então, a gente, dentro dessa matemática, né, a gente resolveu tirar a sequência da mãe da Renata do carro. Que a gente ficou numa dúvida, crise, vai, não vai, tira, não tira, mas a gente achou uma decisão acertada, eu acho até hoje, não sei a sua opinião, acredito que também, né, ter tirado ela, sim, apesar da gente gostar da sequência. Um outro exemplo de uma sequência que ficou sem a gente gostar tanto, mas ficou porque era importante um pedacinho só, que é quando a gente está em Brasília, que a gente tem a Thalíria chegando no corredor, maravilhosa, de mini saia, mini blusa, com cabelão e tal, toda a piriguete incrível, daquele lugar, né? Que é um lugar que não entende... Você tem que andar ali naquele aquela código, estética, né? Aquela estética, senão você é questionado. Uhum. E esse caminhar da Thalíria pelo corredor sempre foi extremamente importante para mim e para a Hétero, porque ele tem muita coisa ali, né? A gente ama essa cena. Na antropologia visual, né, dessa imagem, aquilo ali é riquíssimo, né? Só que ela está caminhando para uma reunião do partido ali de abertura, do início dos trabalhos, que já é uma reunião meio xoxa, que a gente já tinha tido mais no filme, que não é uma coisa assim, não é uma sequência que empolga para chegar em Brasília. Mas como essa caminhada da Thalíria era muito importante, a gente teve que manter essa fala, porque também não dá para a Thalíria caminhar para o nada, né? Aparecer caminhando e acabar. Então, ela tem que caminhar, chegar em algum lugar e desenvolver alguma sequência, alguma ação, né? Então, tanto que a gente reduziu bastante a fala dela ali naquela reunião, trouxe uma coisa importante que ela fala, que era, né, de como organizar a luta, mas
na verdade, aquela reunião que ela fala, aquela primeira fala dela já como deputada, ela, na verdade, está ali só por causa da caminhada. A fala dela em si nem é tão importante para a gente. Importante é a caminhada, né? Então... A gente ama muito aquela sequência da caminhada. Agora, quando eu falo matemática, é isso. Você vai ter que ir ponderando as coisas, né? Sim. Fora as coisas que vocês ressaltaram, eu acho que tem alguns momentos que mostram muito o que é isso de estar, essa prontidão de quem faz cinema direto, né, que é necessária, que eu acho que é quando a Thalíria chega na posse, né, que é aquele áudio da pessoa que está recepcionando, que fala ali, você veio para a posse? Ela, não, eu sou deputada, né? Aquilo lá é muito emblemático. E a sequência do supermercado, né? Assim, eu adorei a sequência do supermercado, porque essa sequência é polêmica também. Mas eu falei, inclusive, quando a gente estava mostrando o filme para outras pessoas, eu falei, a gente pode dividir a humanidade em pessoas que gostam da sequência do supermercado e pessoas que não gostam da sequência do supermercado. Lembra? Qual a leitura, Ju? Eu adoro saber quem sou eu, assim, né? Mas porque aí tem um mundo incrível, tem um mundo inteiro ali, né? Numa mulher que chega em Brasília e que vai comprar potinhos num Extra, acho que era um Extra, não sei, mas era um... não sei, Julia que estava lá. Supermercado... né? É o Extra. Então, enfim, que eu acho super importante. Agora, isso que você falou do arco narrativo dos personagens, a gente sente, na verdade, o cinema direto vivo ali no filme, quando a gente percebe realmente essa construção, porque o cinema direto é um lugar também, é como se fosse uma ficção arrancada. Total. Né? Então, assim, tem as personagens que foram lapidadas, né? Que foram construídas, né? Teve as situações que foram se encadeando, tem um momento de virada, e tem, obviamente, um final, né? Então, eu acho que aquele momento da Alerj também é realmente ali um momento que, nossa, quando elas estão ali, quando elas... as três, né? Que são as três que se elegem, nossa, lá é impressionante. Ali. Tem esse sentido, nossa, a gente caminhou aqui com elas... E, né, o final feliz ali, obviamente, entre aspas, né, porque é muito mais complexo que isso, mas a gente, como espectador, a gente sente a força. Né? A gente quis trazer a complexidade daquele momento, Carla, assim, a partir da trilha sonora, né? Porque quando a Maíra, ela perguntou pra gente qual que é o tom, vai ser alegre o dia da posse e tal, tem aquela cena linda da Renata com a família lá na Maré e tal. Aí eu e Júlia falamos, não é festa. Não é festa porque a gente sabe que aquela é a vitória do dia. Eu acho que tem que ter uma trilha que seja bonita e tal, mas não pode ser uma trilha festiva, alegre, porque esse é o corre da mulher preta, né, das mulheres, mas né, especificamente das mulheres pretas, que todo dia é uma luta muito gigante, né? A Dani Monteiro tomou posse naquele dia ali que a gente viu, e uma semana depois ela teve o carro dela vandalizado com palavras racistas. Entendeu? Então, assim, a gente pensou nessa camada também da trilha sonora, de não ser uma condução de uma emoção, ser mais complexo do que ser uma ilustração, sabe? É uma ilustração sonora, né? Do momento. E ela é discreta, né? Ela não está ali, ela não está puxando, não está impondo, ela não realmente ela não Maíra é uma maravilhosa, né?
Porque o cinema direto em si não teria uma trilha sonora, né? Sim. Mas tudo bem também. Acho que tem alguns momentos, não tem nenhum momento que vocês entrevistaram, porque tinha algumas situações que eu ficava em dúvida se a personagem estava dando entrevista para outra pessoa ou se era para vocês mesmo, né? Quer dizer, vocês estariam indo ali naquela cena da Mônica no cabeleireiro, né? Ali e da Renata também, né? O momento da preparação para a posse. Elas estavam ali conversando no telefone, a Mônica estava agendando, orientando as pessoas pelo telefone como é que ia ser o corre da posse, né? E aí eu estava ali observando aquilo, né? E aí eu comecei a conversar um pouco com ela, e aí tem aquele registro, né? Ela está olhando para quem está conversando, que sou eu, né? E com o Renato também, né? A gente estava ali olhando ela fazer aquela maquiagem e tal, e não estava vindo muita coisa, né? E eu queria saber o que estava dentro dela, sabe? Queria muito saber o que estava dentro dela ali. Porque é um momento importante, realmente. É um momento muito, muito especial para a vida daquela mulher, para a vida daquela casa, para a vida daquele beco, para a vida daquela favela, sabe? Então eu não me contive muito, não. E eu acho também que é nesse momento, esses dois momentos, né, que a Ethel coloca, já são momentos que a gente filmou depois, né? Depois de ter visto o material bruto, da gravação da campanha, depois a gente já ter também se dado conta que a gente não ia conseguir fazer nosso cinema direto raiz, da gente já ter entendido que a gente ia precisar dos recursos, tipo, né, trilha sonora, que a gente ia precisar de uns recursos dessa de arte, né? Da internet, de arte e tal. Então, também acho que Ethel se sentiu mais cômoda, né, para fazer essa entrevista bate-papo, assim, que na verdade foi incrível, e traz muita densidade assim, para o filme. E naquele momento, por exemplo, que a Renata está no carro, né, perguntando, e aí, vocês sabem quem ganhou, quem não ganhou? Ela está conversando com câmera, né? E aí eu já acho que também tem uma coisa do momento ali. Ela já estava mais ou menos acostumada com a nossa equipe, e ela já estava naquele momento de tipo, gente, alguém tem informação? Então a equipe está falando. Tanto que tem o som da técnica de som, que é a Vitória, que fala. A Dani também entrou. A Dani não, como é o nome? A Thaís tá com 20 mil também. Sim. A Vitória fala isso. E a Vitória um técnico de som falar, né, num set, isso é um negócio que não existe, né? Só no Sementes mesmo, e deu certo, né? Exatamente. E a Vitória, quando a gente fez uma live com a equipe técnica de Brasília e do Rio. E foi ela muito falou legal. Assim, gente, não era para minha voz estar aparecendo ali. E a gente falou, mas isso é ótimo, porque traz uma informação importante, que é que a Thaís quase entrou, ou seja, seriam 4 mulheres a entrar. E mostra também o quanto a equipe estava naquele momento, junto com a Renata, né? A gente não estava só filmando aquilo ali, eles estavam vivendo aquilo junto com ela. Né? A gente podia ter feito a opção de tirar, né? Sim, a técnica falou, o cara da câmera falou, não, vamos tirar aqui, né? A gente fez uma opção de deixar integralmente, né? Esse momento entre a Renata e a equipe, né? Eu estava ali dentro daquele carro também, e em nenhum momento eu, passou pela minha cabeça não deixar que aquele momento transbordasse, sabe? Assim, para mim estava tudo certo ali. Ô, Ethel, naquela cena Fala, da André. maquiagem, eu achei muito linda aquela cena, e tem uma hora que ela fala assim, eu não vou chorar, porque toda preocupada, né, com o trabalho da maquiagem, Sim. E tem uma voz off que fala, chora, chora, essa voz é sua? Não lembro se essa voz é minha, não.
Eu acho que a voz não seria a voz da maquiadora. Eu acho que é a maquiadora. É a maquiadora que fala, chora, pode chorar que eu vou botar muito Prime. Prime é um negócio que gruda a maquiagem na cara. Você pode chorar e não sai. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Teve uma cena que teve aquela truculência da polícia, que eu acho que foi uma viatura, e em 2018 foi eu acho que a extrema-direita mostrou a sua verdadeira face, né? Assim, violenta mesmo. Vocês tiveram mais... eu imagino que acompanhando candidatas de esquerda, vocês depararam com outras cenas assim de violência ou até de racismo durante a filmagem? Mais outras do que aquela autoridade? Teve, acho que Júlia, você estava naquele debate da Jaque, não estava? Tava. Você pode falar desse debate? A gente foi com a Jaque num debate na UFRJ e era um debate que tinha Jaque mais um candidato do PT, daqui do Rio, tinham 2 candidatos do PSOL e tinham 2 candidatas do Partido Novo. E aí, nesse dia, rolou uma discussão tremenda, porque a Jaque, em um momento da fala dela, uma das candidatas do Novo era negra. E aí a Jaque pontuou isso, né, na abertura da fala dela, que ela estava muito feliz de estar numa mesa onde tinham 2, apesar de tantos homens brancos, porque eram muitos, tinham 2 mulheres negras, e apontou essa candidata do Partido Novo. E aí essa candidata do Partido Novo pegou o microfone e disse que ela não era negra, ela era morena. E aí, isso para a Jaque, imagina, foi uma bomba, né? Daí a Jaque já veio com o discurso dela, que é um discurso muito potente, muito assertivo, falando... Ela deu uma resposta atravessada para a moça, falou, meu tio falava a mesma coisa no século XIX, alguma coisa assim... E aí veio com uma explicação do que aquela fala daquela moça significava, né? Significa. E aí houve uma discussão muito grande entre as duas, com muita participação da plateia, muitas demonstrações de racismo da mulher negra que não se reconhecia como negra, como do público que estava lá apoiando o Partido Novo. Assim. Foi uma coisa que não teve uma relação com a polícia, com uma violência física e tal, mas que foi muito violento do ponto de vista constitutivo, assim, né? Eu lembro que a Lumena, nossa roteirista, estava com a gente esse dia e ela ficou muito chocada, assim. A Lumena, a Marina, que estava filmando, para as meninas que estavam filmando, foi um momento muito violento, porque é isso, né? A reafirmação de todo esse racismo estrutural que a gente está tentando desvelar e está tentando mudar, e isso vir da boca de uma mulher negra candidata, né? Assim, foi muito violento, foi muito forte. Assim, A gente também teve um outro episódio, esse Júlia não estava, tava com uma... que a gente foi filmando um pouco mais depois da posse, né? E aí chegamos até... Eu acho que a gente parou ali, né, Júlia? A gente falou, não, já tá bom, chega. No 14 de março, né, um ano depois da morte da Marielle, a gente filmou o Festival Marielle, né? E aí a gente teve uma celebração na Maré e a gente estava lá filmando. E depois a gente saía de lá e voltava para a Cinelândia para continuar filmando, né? Aí, quando a Renata sai da Maré, num carro, já deputada, né? Num carro grandão e tal, motorista. Não sei se vocês conhecem, né? Mas a Maré fica próxima dessa grande avenida, que é a Avenida Brasil e tal. Né? Quando a Renata sai da Maré, ela entra na Avenida Brasil, os caras chegam.
né? A polícia chega e já chega assim, mandando o motorista descer, um negócio que não existe, sabe? E a gente atrás no carro, sabe? A gente atrás, assim, passamos, vimos isso acontecer e já voltamos com a câmera, né? E aí isso também já deu uma coibida, assim, nos caras, mas esqueci o nome do irmão lá que dirige para a Renata, e já estava do lado de fora, a Renata já estava do lado de fora, o carro todo já estava, sabe, super atento, porque eles queriam tudo, sabe, assim, de onde vocês vêm, aonde vocês vão, sabe, assim. Então isso foi bem, foi um negócio que demorou, foi foda, cara. E foi interessante, assim, a rede, né? Porque tava mó galera lá na Maré, né? Aí resolveram lá, mas foi um papo, assim, de 15 minutos, sabe? Muita coisa, né? Então, assim, aí quando a gente saiu, antes da gente chegar de volta na Cinelândia, eu já tinha recebido vários WhatsApps de pessoas que tinham passado pela gente, né, dos ativistas e tal, perguntando se estava tudo bem, o que tinha acontecido, sabe? Que no Rio de Janeiro tá todo mundo em alerta, sabe? Porque aqui a barra é pesada mesmo, sabe? Então, assim, uma mulher foi assassinada muito próximo da prefeitura do Rio, sabe? Centro da cidade, 9 horas da noite, entende? Uma vereadora, entendeu? Então, assim, teve isso, teve essa vandalização do carro da Dani, né? A gente estava também, Júlia, lá na Alerj, no dia que ela brigou com o Rodrigo Amorim. No bate-boca da Renata com o Rodrigo Amorim, ele falando que, pô, essa mulher é uma desclassificada, uma favelada, chega aqui toda marrenta. São as palavras dessa galera para Renata, para Dani, para Mônica, né? A Thalíria lá, porra. Ele avançava para cima da Renata. A Júlia estava lá em Brasília, cara. Ela, porra, o clima em Brasília é barra pesadíssimo. Fala, Mário. Tudo bem? Vai, tudo jóia. Meus parabéns. Eu preferi, no momento, estar mais atento à conversa de vocês. Eu assisti todo, certo? De ponta ao fim. Vou rever mais alguma vez também toda a apresentação. Eu queria que vocês comentassem um pouco como que foi aquele momento que demonstrou ser bem truculento quando estavam lá na balsa, filmando, e aí, para mim, foi um dos mais, assim, lá com o policial apontando a arma, certo? Porque aquilo não foi nada, realmente mostrou ter sido uma coisa bem, realmente, nada fácil. Tensa, né? Bem tensa mesmo, né? E aquilo não foi com ensaios nem nada, e parece que eu vi escrito em algum momento que foi apreendido algum dos materiais de vocês, alguma coisa assim, né? Eu vi lá na mensagem. Quer falar, Júlia? Né? Então, imagino como que é difícil umas coisas assim, depois tudo. Depois tiveram realmente ir até na delegacia mesmo para conseguir isso? Rever? Sim. Essa parte é material de arquivo nosso, né? A gente não estava com a Thalíria nesse momento filmando. Aquela filmagem ali de celular a gente conseguiu depois. Mas foi tenso, eles foram para a delegacia, o cara aprendeu material de campanha sem poder aprender. Primeiro dia da campanha. E, na verdade, o que gerou isso foi que no dia do Ele Não, que aí sim a gente estava acompanhando a Thalíria não conseguiu entrar na manifestação porque esse PM estava paisana perto dela. Então, a segurança dela achou melhor ela não fazer parte do ato. Isso para a Thalíria foi muito violento, porque a Thalíria é a pessoa que ela não conseguiu chegar no ato. Ela não conseguiu entrar no ato. Ela andou da Praça 15 até ali a Rio Branco, né, Júlia? Foi, até o iniciozinho da Cinelândia e voltou. E aí, quando ela volta, acontece a cena que está no filme, que é dos policiais tentando enquadrar a assessora dela, né?
a Mari Tamari. Que o que aconteceu ali foi que os policiais estavam com o jingle do Bolsonaro tocando nas alturas, no meio da manifestação do Ele Não. Gente, Rio de Janeiro é loucura. Os PMs, e aí elas perceberam isso, e para gravar isso, em vez de gravar direto, elas fingiram que estavam gravando um vídeo sobre a manifestação, para ter esse registro do carro da polícia tocando esse som. E aí eles foram para cima dela. E aí dá aquela confusão toda que vocês veem no filme. E aí já estava todo mundo tenso, justamente porque esse policial das barcas estava lá, nesse momento. Então, foi todo um clima bastante tenso. Eu destacaria também 2 outras cenas de violência, assim, bastante sutis, né? Uma com a Thalíria, as 2 da Thalíria, né? Tem aquela cena que a Thalíria ela entra na barca, né? A galera faz uma festa para ela assim e tal. Só que aí tem uma hora que ela para e ela olha para um cara branco, que eu também fiquei suspeita daquele cara. Ela fica cabreiríssima. Não sei se vocês repararam, né? Ele também está numa atitude muito estranha, entendeu? Ele geral tá adesivado e tal, ele tá super clean. E parece que ele chega numa cadeira, pede uma coisa, né, para botar, né? Aí ele chega diante dela, eles se olham e fica meio um clima assim esquisito, né? A gente achou, né, assim, aquele cara ali, P2, não sei o que e tal. E tem a cena do dia da eleição, que ela está conversando com a Beni, que é essa assessora, essa negona, grandona, elas estão sentadas assim no chão, né? E a Beni fala, né? Ó, como a Beni ali, ela mostra como é que é, né? Como é complexo o Brasil, né? Ela fala: minha avó, uma mulher evangélica, falou que vai votar em você, a meu pedido, mas vai votar no Bolsonaro, né? E aí ela faz esse relato, elas ficam ali com aquela cara e tem né? E tem essa voz da Beni falando assim: eles vão acabar com a gente. Eu tenho certeza, eles vão acabar com a gente, né? Então, assim, eu acho essa cena muito violenta também. Sim, mas de qualquer forma, meus parabéns a você, a Júlia. Mário, obrigada. Certo? Eu sou militante do movimento, você deve ter ouvido falar muito, somos até aliada da Negritude também, que é o movimento da luta antimanicomial, que em prol da justiça, certo? Eu milito muitos anos, certo? Nessa militância de luta, já passei também muito por discriminação, preconceito, tudo, e a gente já sabe muito bem que já não é de hoje, que não dá para movimento nenhum ficar olhando só para o seu umbigo. Tem que se unir, porque os direitos são tirados de todos, né? Tirados de todos, certo? Então, e nessa gestão de governo, me ficam aí me defendendo que pessoas com transtorno mental ou com pessoas com sofrimento de psíquico, problemas também com surto psicótico e também usuários de droga também, que para eles essas daí não são pessoas de direito, certo? Sim. E acho que tudo na base da internação só que se vai resolver isso tudo. Sim. Por isso tiveram sérios, grandes e até agora ainda investimentos só na parte voltada à comunidade terapêutica, onde o dinheiro vai tudo nas mãos lá de instituições vinculadas de âmbito religioso, internação psiquiátrica. Resultado, não estão nem aí um pouco de se preocupar de investir em um tratamento de recuperação, de saúde mental mesmo nas pessoas, certo? E o negro não deixa de ser um dos que são mais, estão na ponta disso tudo também, certo? São pessoas que também muito sofrem com isso tudo, e como vocês já disseram aí bem, a gente tem que explorar esse lado do cinema para estar mostrando esse outro
lado, e isso tudo que vocês fizeram. Pena que agora também o nosso 18, o dia da negritude esse ano, não deu para estar sendo muito comemorado, e também deu para ocorrer, mas com certeza o ano que vem vai estar aí, e vão ter oportunidade de fazer novas apresentações também disso tudo. Eu até vou ver com o meu pessoal aqui, quem sabe a gente consegue fazer uma apresentação disso daí, tudo de vocês aí, tá ok? E um dia... Ô, Mário, você estuda aí na Escola Livre de Cinema? Eles já estão me aguentando aí, já também, já faz uns 2, 3 anos já, certo? Ah, que massa! Tem que fazer filme demais, imagino que você, né? Não, tem processo... Eu estou até em pendência com a cara até agora, no documentário, tudo, mas eu vou... Manda pra gente quando ficar pronto. Pegando tudo, eu vou estar pegando. Porque vira e mexe, tem tantas as coisas que aparecem, eu inventei de começar a estar fazendo um The English também agora, então, eu me ocupo a mente disso, porque eu vivo sozinho aqui. Hoje eu não moro com ninguém. Mas, inclusive, levando na base da solitude, que uma pessoa independente de sozinha, tudo, a importância é ela se ocupar em atividades, fazer tudo e estar militando tudo. E eu aprendi que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que explorar bastante a arte, a cultura, principalmente nessa fase de momento que a gente está passando. É muito importante isso tudo, sem dúvida nenhuma. Pena que os nossos retirados de direito vão se cada vez mais concretizando, mas já passamos por um momento também bem piores antes, e a gente não vai desistir dessa luta, tá ok? É isso, Mário. Obrigada demais, cara. Força aí, vamos continuar fazendo cinema. E que bom que você está aqui hoje com a gente. E indica o Semente, sim, para a tua galera, para a gente fazer outros debates. A gente vai ficar muito feliz. Não, sim. Obrigada. Eu vou estar verificando até lá com o pessoal, quem sabe, do Conselho Federal de Psicologia também, tá ok? Maneiríssimo, bora nessa. Vou estar mostrando lá, porque, sem dúvida nenhuma, é muito importante estar mostrando como um exemplo que traz esse filme tudo de vocês aí, tá ok? Obrigada, Mário. Obrigada. Meninas, a gente já, na verdade, passou 20 minutos, né? A nossa live teria 1h30, mas eu acho que foi, enfim, não tenho certeza, foi incrível, assim, a presença de vocês aqui. A gente agradece muito. Eu acho que foi uma oportunidade muito importante aqui para os alunos todos, de verem o filme, depois ouvirem as escolhas, as decisões, os desafios, né, e que vocês empreenderam. Então, eu queria terminar aqui agradecendo, desejando sorte para o filme. Eu lembrei que eu já tive na UF, eu fiz um documentário sobre aborto, chamado Aborto dos Outros, e eu tive em 2008. Nessa sala, no Cinearte UF? Sim, então faz tempo. Então, queria agradecer vocês aqui, foi muito didático, e foi muito mais importante do que vocês podem imaginar, porque dentro de um espaço de escola, a fala de vocês tem uma potência de dinamizar as ideias, as vontades, né, os sonhos, né, que bom. de quem está aqui. O vídeo vai ficar gravado, né, essa live vai ficar gravada, então ela pode circular tanto para os ex-alunos quanto os próximos que virão. Então, é isso. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa com alguma fala. Eu queria agradecer muito, dizer que sou dessa formação de escola de cinema, diretoras que eu admiro, vêm de escolas livres de cinema, Yasmin Tainá, Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, Milena Manfredini, Escola Livre de Nova Iguaçu, duas realizadoras que eu gosto muitíssimo. Dizer que essa semana, eu acho que é a semana de cinema mais importante do Brasil, que é o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul,
começa essa semana, então fiquem de olho nos filmes internacionais, é uma oportunidade grande da gente poder assistir os filmes da diáspora, e também busquem as plataformas dos filmes indígenas. Tem bastante filme, não sei, mas tem algumas narrativas, acho que indígenas, né, Júlia? Lá no site da Embaúba Filmes, também, filmes bastante interessantes. A Embaúba tem filmes incríveis, lá da Taturana também, tem um vídeo nas aldeias, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente ampliar os nossos imaginários, sabe? Ir para além da Netflix, né? Descolonizar o olhar. E eu também só tenho muito a agradecer, sempre um prazer enorme estar falando do filme, também do processo, né? A gente lembra de coisas que a gente tinha esquecido. É sempre um prazer também estar com a Ethel nesses lugares, porque a gente... É isso, né? Foi um processo muito intenso, então, de certa forma, a gente ainda está decantando ele, esses momentos de conversa ajudam também a gente a entender melhor o processo. E, no mais, é isso. Acho que quanto mais a gente buscar formas, né, como a Ethel estava falando do encontro de cinema, né, Zosmubu, que vai começar semana que vem, que tem, enfim, filmes incríveis e que sempre abrem não só o olhar e a cabeça em termos do que se conta, né, mas também de como se conta, né, também. Sim, a forma, tem formas muito interessantes, e lembrar que o Sementes ele está agora nesse momento das sessões autogestionadas de impacto, né? Então, quem estiver aqui escutando, quiser fazer uma sessão autogestionada, também está super convidado. Pode ir lá na plataforma da Taturana, que é www.taturanamob.com.br. Quem quiser pode agendar uma sessão e a gente se organiza também para ter alguém da equipe presente, porque a gente acredita também que é importante esse encontro com o público, já que a pandemia não permitiu que a gente pudesse fazer nenhuma exibição do Sementes ainda com pessoas, né, presencial, esse momento também de encontrar o público, de conversar sobre o filme, de pensar, enfim, outras reverberações que o filme possa trazer, né, ou tem trazido, é também muito importante, também muito legal. Então, quem quiser, estamos lá. O filme fica pelo menos até dezembro na Taturana. Então, tem... Ethel tá me mandando mensagem aqui, eu tô ficando confusa, Ethel. Deixa eu terminar aqui minha fala. Não, que eu falei que ela tá toda diva e que ela falou igual uma professora hoje, tá massa demais. Obrigada, vocês duas foram. Ela fala isso, é a divona que falando. E a sua resposta para o André foi magnânima, assim. Meu Deus. Uau, assim. Quero Mas muito foi agradecer. ótimo. A Júlia também foi muito didática em vários momentos. Obrigada. Uma aula de montagem. Ô, Carla, quero agradecer as duas, né, a Ethel e a Júlia, nesse momento muito importante, porque assim a gente tem de debater, né? E eu falo isso porque esse momento, porque no domingo agora foi lançada uma plataforma chamada Todisplay, né? Com conteúdos negros, brancos, indígenas, enfim. E quem está coordenando isso e quem ajudou a construir foi uma ex-aluna da segunda turma, a Thaís Escábio, né? Que é negra, ativista. Que maneiro! Quem puder acessar, eles estão com essa plataforma, lançou agora. E pede para Carla, a gente trocou telefones, manda pra gente. Tá. É Todisplay? Todisplay. Ah, tá. .com.br. E é importante nesse momento, porque vocês vieram com um assunto muito forte, filme muito interessante. Eu tinha começado a assistir, depois eu terminei assistindo aqui, e eu gostei muito, achei muito importante, principalmente o colorido. E eu gosto da cena do mercado também. A alegria dela. Que bom! Você está nesse lado da humanidade. É importante.
são momentos únicos, são momentos que a gente tem de refletir e tem de celebrar, né? Ali a gente vê, né? E a posse é muito linda, muito bonita. Ai, obrigada E a demais. Erondina, esqueci, e a Erondina. Eu ia falar Daquele momento, uma né? figura impressionante dentro do filme. É lindo. Erundina, vocês, incrível. É a mulher dela. hein? É a mulher do momento. Viu, Ethel? Oi. Vou passar para vocês que eu estava vendo aqui. Seria interessante até vocês verificarem, quem sabe eles não estão abertos ainda para enviar algum material, alguma coisa. Agora, em janeiro, nós vamos ter o Fórum Social Mundial acontecendo. Certo? Vai ser aonde, Mário? É virtual, querida. Ah, é verdade. Então, estamos nessa, ele vai ser virtual. Né? Então, jogue lá no Facebook alguma coisa, dá uma caçada, você vai ver. Então, vai ser, já está logo aí. Então, já estão abertas para pessoas fazer as convocações, já se iniciar. Olha, vê isso aí. Então, a gente mandar para o fórum. Vocês sabem bem a repercussão mundial do Fórum Social Mundial, né? Obrigada, Mário. Então, seria interessante vocês darem uma verificada. Quem sabe daria para estar enviando esse material para estar sendo... Obrigado por esse toque. Lá, ok? Obrigada demais, Mário. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Ethel, Júlia, desculpa, é uma coisa rápida. A neta, também aluna da escola, ela passou o endereço do Instagram, o display está no chat. Ótimo, porque ela também atua na área e tal. Então, eu coloquei no chat, depois eu passo para a Carla, ela pode repassar para vocês também. Tá bom. E uma coisa rápida, parabéns, o filme é maravilhoso. Não tenho nada a acrescentar, além do que já foi acrescentado, fiquei encantado com o filme, vi 2 vezes. E eu ia pedir, a gente sempre no final faz um print que a gente chama do sorriso, que é todo mundo sorrindo, todo mundo abre a câmera, quem estava com a câmera fechada e tal, para a gente registrar, que foi um momento legal. Então, vamos! A gente pode fazer, foto Carla? da live. Sim, claro. Isso. Eu acho a Júlia acabou de fechar a câmera. Não acredito, Júlia! Eu estou explicando lá que fechou a câmera, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa? Ela tem Bruno, bebê pequeno, né, Ethel? Tem! Pelo que eu entendi, Peraí. ela tem bebê pequeno. Peraí. Vamos tirar uma foto. Vamos fazer um print aqui. Falta gente, né, para entrar. Quem tem 3 pessoas. Tem o Bruno, a neta não tem, a neta tá sem câmera, né? Então a neta não entra. O Bruno entra e a Júlia, né? Será que a Júlia volta? Na hora do sorriso? E aí acordou que ela falou, chorando muito. Oh, meu Deus. A neném acordou e a neném tem... Então vamos print sem ela, Carla, tudo bem? Claro, a neném tem... Então tá bom. Prioridade. Vamos lá, pessoal. A regra é simples, se o pessoal conhece, vou explicar mais para Esther. 1, 2, print, aí dá o seu sorrisão que eu registro aqui. Vamos lá? 1, 2, print. Eu já congelei. Deixa eu confirmar, 1 minutinho, por favor. Mas que ficou bonito demais, gente. Obrigadão, foi maravilhoso, viu? Obrigada demais, gente. Boa noite. E tamo junto. Quem precisar, chama aí nós de novo. Obrigada. Obrigada, Carla. Neta. Valeu, Neta, Mário, Ulisses. Valeu demais. Tchau. Obrigado, Elton. Valeu mesmo. Até a próxima. Valeu, Francisco. Tchau, moleque. Tchau. Tchau. Bom descanso. Vai ver filme indígena com o teu pai aí. Acho que é o teu pai, né? Isso. É 2, olha o outro aqui, ó. O mundo já vai ser muito melhor para esses pequenininhos aí. Tenha certeza disso. Não, aqui viu, Ethel? Já vai falar nós aqui, os 2 filhos de Francisco aqui. Os 2 filhos de Francisco. Escola de cinema é isso aí, né? Cinema acontecendo o tempo todo, né? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Foi demais. Obrigadão. Muito obrigada mesmo. Tchau. Valeu. Tchau. Beijão, então.